Câmara de Vereadores de Balneário Camboriú. TV e Rádio Câmara. Câmara Cidadã. Olá, o Câmara Cidadã de hoje está diferente. Excepcionalmente, comigo, Drica Santos, na apresentação e num formato fora dos nossos estúdios da Rádio e TV Câmara ABC, para falarmos de um tema muito especial, a Associação Quilombola. Por isso, eu te convido a ficar ligado no programa de hoje para conhecer um pouquinho mais da história do Quilombo Morro do Boi, aqui de Balneário Camboriú, certificado como remanescente de quilombo em 2009. Os quilombos, de um modo geral, têm um papel central na história da resistência negra, por representarem a luta e a resiliência contra o sistema escravocrata. Durante o mês da consciência negra, refletir sobre a história dos quilombos é uma maneira de honrar a memória dos antepassados e da nova geração de pessoas, como a Sueli Leodoro, fundadora da Associação Morro do Boi, nossa entrevistada de hoje. Sueli, antes de mais nada, muito obrigada por receber a nossa equipe neste lugar em que a gente respira as tradições, os costumes da ancestralidade. É uma honra para mim poder estar aqui com você. Eu que agradeço, né, a abertura desse espaço para estar falando um pouco, né, eu acho que é muito importante. Quando a gente fala 20 de novembro é o Dia da Consciência Negra, não. A consciência é o ano inteiro, né? Porque é o ano inteiro de luta, que não é só em novembro que a gente sai para lutar, é o ano inteiro. Então eu acho que isso é muito importante e gratificante da gente estar sendo reconhecido, né? Ter um feriado, porque agora é feriado nacional, né? No dia 20. Então, isso aí eu acho que é de muita luta mesmo, é pensar lá atrás, minha avó, meu avô, né, que batalharam bastante nessas terras, minha mãe, meu pai, que saía daqui carregado com produção de mandioca, de café para vender dentro do balneário, a pé, né, ou às vezes com carro de boi, mas a maioria das vezes a gente levava tudo a pé. Palmito, tudo nas costas para vender. Agora, Sueli, revisitando essas memórias todas do passado, o que uma mulher preta de quase 60 anos de idade, que é considerada a personificação desta comunidade, passou para chegar até aqui e tornar esse pedaço de chão respeitado e reconhecido pela sociedade de Balneário Camboriú? Olha, a gente, falando de mim assim um pouco, natural daqui mesmo, né? Da comunidade, nascida de parteira em casa, né? Parteira era minha avó, não existia médium, não existia nada. Então assim, ó, a minha luta vem da minha mãe, porque não tem como eu falar de mim sem falar dela, né? Uma mulher guerreira, batalhadora, criou 10 filhos na roça. Um parênteses aqui. Qual a idade da sua mãe hoje? A minha mãe, 93. 93 aninhos. Lúcida? Né? Ela conversa um pouco, sim, mas ela está muito acamada, né? Devido à diabetes, da perna amputada dela. Faz 1 ano e pouco que ela acabou mesmo ficando acamada, né? Então, mas ela, assim, se a gente vai conversando e ela escutar alguma coisa, ela já entra no assunto, já começa a falar também. Sua mãe é a sua grande inspiração, Sueli? Muito, muito, muito. Porque a gente, quando fundou o Quilombo, né, a gente iniciou o Quilombo através de uma aluna da Univale, né, de Direito, a cidadania vai à rua. Né? E quando essa minha amiga, Ana Elisa Schlickman, fez comentário convidando para mim falar um pouco do Quilombo, eu dei bastante risada dela, né? Porque eu estava num projeto de horta e onde que ela também participava desse projeto de horta. E a gente conversando assim e tal, e ela
falando, já li alguma coisa que era quilombo e tal. Aí eu falei, posso subir lá no morro conversar com a tua família? Pode, né? A gente recebe todo mundo mesmo. E ela subiu. Aí conversa vai, a minha mãe falava uma coisa, aí eu sempre brinco assim que a gente não ouvia o meu pai, né? Porque o meu pai, quando contava a história sobre negros, escravos, era só de dores, né? Ele comentava, então a gente não queria ouvir, rapaz pequeno vazava tudo, né? E a mãe era o contrário? Não, a mãe era tranquila, ela não falava muito sobre escravidão, mas meu pai falava mais, né? Não sei se era o jeito dele falar, né? Que ele falava, mas falava assim só do sofrimento, né? Que morria no tronco, acordava de manhã apanhava, né? Então era sempre essas questões. E rapaz pequeno não quer ouvir isso, né? E quando a Ana Elisa começou a conversar com a gente, falar e tal, eu sempre brinco com ela que ela botou flores no jardim, né? Porque quando ela começou a contar, ela falou, gente, a história de vocês é tão linda que vocês não pararam para pensar. Aí a gente, todo mundo assim, linda, apanhar no tronco, ser pendurado, o que é que tem de belezura nisso? Nada. Ela assim, não, para e começa a analisar tudo. Aí as nossas crianças na época, eram tudo pirralhinhos, tudo sentado no chão da casa da minha mãe, ouvindo ela, né? A gente adulta, a gente olhava um pro outro e dizia assim, e o que é que eles estão fazendo aqui no meio? Porque se nem nós aguentávamos essa história de escravidão, né? Mas ela botou uma coisa, um monte de florzinhas assim na história, contando, falando dos reis, falando da ancestralidade que tinha reis, tinha rainha e tal. E eu acho que isso mexeu com todo mundo, né? Não era só aquele escravo amarrado, acorrentado, apanhando, trabalhando de sol e chuva, né? E aí a gente pensou, tá, daí, como é que a gente vai saber se é um quilombo ou não quilombo? Aí ela assim, se vocês permitirem, a gente trabalha junto, porque tem muitas comunidades que faculdade chega, monta o cronograma, bota na parede e vaza e vai embora. Mas nós vamos começar a trabalhar ao contrário. A gente vai captar a história de vocês, vamos analisar e a gente vai ver assim, a gente manda para o INCRA e manda para a Fundação Palmares. Então, no mesmo tempo que ela mandou para o INCRA, ela mandou para a Fundação Palmares. Isso foi em 2007. Em 2009 veio o certificado, né? Mas só o certificado não dizia que a gente era quilombo. A gente era só certificada. A gente poderia ser ou não ser, né? Aí quando chegou o ano passado, em 2023, o Lula assinou o decreto que não tem mais volta, né? Então ele assinou o decreto que hoje a gente é um quilombo, né? E tudo isso a gente fez através do aval da minha mãe. Porque teve um momento que a gente quase parou, né? A gente falou, não, chega. Eu mesmo estava cansada, estava exausta, né? Era reunião, era cadeira disso, cadeira daquilo. E era sempre eu em todas as reuniões. E a minha mãe pegou e falou assim, não, nós vamos dar continuidade sim. Enquanto eu for viva, vocês vão dar continuidade desse projeto do quilombo. Porque aqui é um quilombo, eu lavava roupa na cachoeira, eu colhia café, eu plantava. Então, eu sempre fui da lavoura, isso é do quilombo, né? Onde que as mulheres lavavam roupa em cima da pedra, no riacho e tal. E a gente peguemos como, né? É uma figura que inspira não só você, mas outras mulheres também da comunidade. Mas você também é uma liderança dessa comunidade. Como é que é cumprir esse papel e quais foram para você os maiores desafios e recompensas de estar à frente dessa comunidade? Como mestra do saber, né? Você é chamada dessa forma, carinhosamente dessa forma, como mestra do saber. Você sempre brigou pelas melhorias da tua comunidade. Da comunidade. A gente briga até hoje pelo ônibus, que não temos horário decente. Ônibus tem? Poucos horários. Mas poucos horários. Muito poucos. Até hoje a gente briga para botar um asfalto, uma brita decente aqui na rua. E nessa de você
brigar por melhorias da tua comunidade, você é reconhecida como uma grande liderança, respeitada como por encrenqueira, isso, né? E aí eu quero justamente que você nos fale sobre como é que você enxerga a importância de líderes mulheres dentro de estruturas de comunidades quilombolas. Eu acho que as mulheres são fortes. As mulheres estão aí mesmo para abraçar a causa e ir em frente, né? Então, assim, eu acho que nós mulheres, a gente não consegue fazer duas, a gente faz 20, 30 coisas junto, né? Porque a gente é grandioso, a gente é maior. Eu queria falar um pouquinho das atividades que vocês desenvolvem com os jovens, com as futuras gerações daqui do Quilombo Morro do Boi. E dentro desse contexto, você tem as oficinas dessas bonecas lindas aqui. Inclusive eu estou com um colar feito pelas mãos talentosas da mestre do saber. Eu queria que você falasse um pouquinho mais da cultura, inclusive, dessas bonecas chamadas de Abaiomi. Qual é o significado disso para Abaiomi você? É meu presente, meu momento, né? Ele tem vários significados, né? Eu sou apaixonada pelo meu presente, meu momento, né? Que é o momento que a mãe rasga a sua roupa e dá de presente para a criança, né? Por isso todo mundo fala assim, quando alguém faz Abaiomi, o correto é doar para outra pessoa, né? Porque que é o momento do resgate. Porque o porquê da mãe fazer essa roupa? Porque trazia seus filhos e não poderia estar. Então, esses filhos, para não ser jogados ao mar, como a gente também sabe, de milhares e milhares de crianças foram jogadas vivas ao mar para morrer, né? Porque quando foram descobertas, foram jogadas ao mar. Então, para as crianças não serem jogadas ao mar, as mães rasgavam a sua roupa e davam. Aí tem a questão do resgate precioso, que é quando a mãe, por acaso, encontra o filho usando uma boneca na mão e ela reconhece o tecido da sua roupa, ela vai saber que aquele lá é o seu filho ou sua filha. Tem essa ligação afetiva. Afetiva, né? Porque o Obá é mãe, né? Então a Abá é mãe, né? Então tem essa questão. Então é um resgate de tradição, mas também de muito afeto dessa cultura, dessa relação de mãe para filho. Agora, vocês têm essas oficinas abertas para toda a comunidade, né? Explica para a gente um pouquinho sobre isso. A gente recebe escolas aqui, né? Então a gente recebe escola, a gente fala da comunidade, né? Aí a gente faz as oficinas, né? A gente ensina como amarrar as bonecas, como vestir a boneca. Quando esse lance da roupa rodada, solta, voaçal, foi uma questão de que a gente mudou aqui dentro do Quilombo, porque a roupa era uma túnica. Aí eu sempre ficava olhando assim, a boneca, para mim, ela parecia sempre morta, né? Por quê? A túnica não deixa a boneca em pé. Porque a túnica, se a gente parar para pensar, era masculino. Uhum. E a boneca é símbolo de resistência, né? A roupa das mulheres era aquele vestidão, aquela coisa boçal, né? Então não era uma túnica. Então por que a gente tem que ficar na túnica? Vamos adaptar. Vamos adaptar. Aí, e deu certo. Deu certo, eu nunca mais parei de fazer elas, né? Sempre criando. De que forma que essas oficinas, as pessoas que estão nos acompanhando, podem participar? Tem um telefone da associação que elas podem ligar para saber aonde vai ter? Como é que elas podem acompanhar as oficinas? Olha, pelas redes sociais? Sim. No meu Insta, né? Tá lá o link também para as pessoas se inscrever. Qual é o Instagram? Sueli Marlete. Sueli Marlete. Então aproveita já para seguir essa Aí líder. dá lá no Instagram lá as oficinas e tal, e o link para se inscrever. Então, Sueli, agora a gente vai revisitar um pouquinho das memórias do passado, já que a gente está nesse lugar lindo, cercado de verde, repleto de ancestralidade, para falar justamente um pouco mais das tradições e costumes que acontecem, que são muito importantes e que acontecem aqui na comunidade para preservar a cultura afro-brasileira. Eu sei que de vez em quando acontece uma roda de tambor. Conta pra gente. Acontece a roda de tambor, acontece o maracatu. Aí agora em dezembro, dia 7,
a gente vai ter a roda de tambor, promessa do mestre Castro, que é o mestre de Maranhão, né? Então eles vão estar fazendo essa roda de tambor com feijoada, tudo aqui da comunidade, né? Então eu amo, né? Eu adoro. As minhas meninas também gostam, a galera também está curtindo bastante. Sueli, eu queria que você falasse um pouquinho mais, aproveitando esse gancho, o que a associação tem feito para manter viva a chama da tradição e engajar principalmente a nova geração, os filhos, os netos? Está sempre reunido em todas as festas, aniversário, Natal, final de ano. Até quando não tem nada, a gente inventa alguma coisa para estar junto, que eu acho que isso é importante, né? Porque a gente cresceu dentro de uma casa pequenininha, bem minúscula, que tinha o quarto da minha mãe, o nosso quarto, uma salinha, antigamente chamava copa, e a cozinha e o quarto do meu irmão. Na época a gente não tinha nem banheiro, né? Então era tudo umas peças muito pequenas, né? E para criar todos os filhos dentro dessa casa. Ainda meu pai inventava de fazer baile. Ligava a rádio e chamava a galera toda. A casa vivia cheia, não é diferente. Era um salão de baile Era a casa. Um salão. A casa pequena virava um salão de baile. A gente passava o trabalho de limpar a casa para os outros virem sujar, cara. Não, que a gente ficava lá. Quando chegava sábado, era o dia de fazer a faxina. Então tirava tudo de dentro de casa, botava tudo para fora. Lavava de vassoura de mato, né? Aquela vassoura de vassourão. Aí lavava, esfregava tudo, secava. Aí a gente passava muito óleo queimado. Meu pai trabalhava aqui na Sutepa e trazia bastante óleo queimado. E a gente passava na casa, então ficava muito liso aquilo. Aí quando chegava de noite, lá quando a gente via, tava chegando um monte de gente, né, pro baile. Ainda se fosse assim, tivesse um toca-disco, alguma coisa. Não, era rádio, que todo mundo tinha em casa, né? Aí dançavam uma música, estava propaganda, dançavam uma música, estava propaganda, né? Então, eu acho que a gente tem muito disso, assim, do meu pai, da minha mãe, essa questão de estar sempre reunido com a galera inteira, assim, né? Ô Sueli, falando ainda desse legado, o que você sonha em deixar como herança mesmo de todo esse trabalho que tem sido feito com a associação aqui na comunidade? O que você sonha ainda para a tua comunidade? Que legado que você quer deixar? Primeiro, eu quero eles todos reunidos, sempre. Pode brigar entre eles, mas não deixar ninguém brigar com eles, né? Então eu sempre digo assim, ó, a gente quase se mata, porque a gente é tudo irmão, né? Mas não vem ninguém de fora querer brigar com um dos nossos irmãos, porque vai ser ao contrário, né? É um por todos e todos por um. Né? Esse é o lema. Então, aí assim, ó, o que eu queria, né? Quem sabe, de repente, eu conseguisse, seria uma sede, um espaço, né? Porque, por exemplo, assim, ó, hoje eu estou fazendo essa entrevista aqui com vocês. Se a gente tivesse um espaço legal, a gente poderia estar dentro de um espaço legal, fazendo essa entrevista, né? Não que aqui não seja legal, que eu amo essa gabirobeira, né? Mas aí a gente poderia estar num espaço mais coberto, não correndo o risco de repente cair uma chuva, a gente tem que sair correndo, né? E era isso que eu queria, para a minha comunidade. Porque o legado de dar continuidade a gente já tem. A gente tem os filhos que estão bem focados. Sueli, eu queria que você falasse também para o nosso público que está nos acompanhando na internet, pelo rádio, que mensagem que você gostaria de deixar para as novas gerações e para a sociedade em geral de Balneário Camboriú e também, por que não dizer, na sociedade brasileira, sobre a importância das comunidades quilombolas? Olha, assim, ó, para a minha territorialidade aqui, para a minha família, eu quero que eles nunca desistam, que continuem nessa luta, né? Para os nossos governantes, eu quero que eles olhem para essa comunidade, né? Que não olhem para essa comunidade só como comunidade quilombola de 4 em 4 anos. Então eu não queria que essa minha comunidade deixasse de existir, né? Eu queria que a galera daqui fosse sempre à luta, né? Porque eu sempre digo para eles assim, ó, hoje eu estou aqui, lutando, né? Gritando,
berrando por todos. Mas eu quero que todos depois venham fazer isso, porque não adianta só um falar, né? E eu, graças a Deus, assim, ó, eu tenho um foco bem bom, porque a minha filha de 26 anos, que é a Sayonara, que é a nossa atual presidente, né, daqui da associação, e ela é bem focada, assim, muito focada. Então, nesse período, a gente já trouxe o rei de Angola, aqui na comunidade, que fez um ano agora em novembro, que ele esteve aqui, no dia 2. A gente já fez roda de tambores, né, com o mestre Castro e a filha dele, a Ciane. A gente está sempre renovando. A gente agora queria ter trazido o mestre Chacon aqui na comunidade, mas não deu, foi muito na corrida, que é o mestre dos tambores, né? Então, sempre tem novidade que a gente está sempre trabalhando, atuando. E é isso, assim, ó, que eu queria também aproveitar, porque a Baiomia é cultural, né? A Baiomia, ela é um significado muito importante. Então, eu queria, assim, um recadinho especial para a ministra Margarete Menezes. Olhar todos os quilombos. Quem sabe, de repente, eu esteja sonhando, quem sabe ela não sobe um dia aqui na comunidade quilombola Morro do Boi. Seria um sonho realizado receber a Margarete dentro da comunidade. Obrigada. Final de ano está chegando aí, né? Muito axé para essa comunidade. Obrigada por receber a nossa equipe aqui. Obrigada viu, mesmo. Sueli? A convivência e o modo de vida no quilombo Morro do Boi refletem práticas e valores passados de geração em geração, como o uso sustentável do meio ambiente e a manutenção de práticas culturais e também religiosas e com muita tradição. Fica o convite para você conhecer de perto essa comunidade incrível. Obrigada pela companhia, continue ligado na nossa programação. Câmara Cidadã. Câmara de Vereadores de Balneário Camboriú. TV e Rádio Câmara.